Vou ler na mesma versão. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos todos juntos? Ler os 2 versículos novamente? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Podemos assentar, igreja. Irmãos, o tema da mensagem desta noite é somente pela graça, a graça de Deus. Irmãos, nenhum de nós merecemos a salvação. Nenhum de nós. A salvação, irmãos, nenhum de nós que estamos aqui merecemos. Nós somos salvos pela graça. Favor de Deus que nós não merecemos. Favor que não merecemos. Nós não merecemos a graça. Mas nós somos salvos porque Deus, Ele olhou do mundo, do alto céus para o mundo, Ele viu a humanidade e Ele teve amor para com a humanidade. Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus olhou para todos nós, para a humanidade. Hoje no mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, e Deus olhou para toda a humanidade e Ele teve amor, amor. E Ele enviou o seu Filho Jesus, a maravilhosa graça, a grandiosa graça. É Jesus, Ele é a graça de Deus. O Verbo, Ele deixou a glória e habitou entre nós. E Jesus, irmãos, Ele habitou entre nós, Ele viveu entre nós, e Ele morreu numa cruz com 33 anos para nos salvar. E nós somos salvos porque Jesus morreu, a maravilhosa graça, a grandiosa graça nos alcançou. Não somos salvos, irmãos, por nenhum merecimento. Somos salvos só pela graça. A bondade não salva ninguém. Não somos salvos pelas obras nem pelas bondades. Somos salvos pela maravilhosa graça, a grandiosa graça que nos alcançou. Só Jesus pode salvar o homem e dar ao homem vida eterna, só Jesus. Irmãos, a Bíblia diz, em João capítulo 14, versículo 6, está escrito: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único mediador, intercessor entre Deus e o homem é Jesus, a maravilhosa graça, a grandiosa graça que nos alcançou. Nenhum homem pela bondade ele pode ser salvo. Nenhum homem pelas obras ele pode ser salvo. Nenhum homem, por mais justo que ele seja aqui na terra, por mais santo que ele viva uma vida aqui na terra, ele não pode ser salvo pelos seus méritos. Nós somos salvos pela graça, pela maravilhosa graça que nos alcançou. Irmãos, Jesus, Ele estendeu a graça para quem não merecia a graça. Olha, irmãos, Jesus, Ele estendeu a graça para quem não merecia a graça. Ele ofereceu a graça para quem não merecia a graça, Jesus. Ele estendeu misericórdia para quem não merecia misericórdia. Olha, irmãos, essas duas frases aqui eu achei tão importante. Ele estendeu a graça para quem não merecia a graça. Ele estendeu misericórdia para quem não merecia misericórdia. Nós somos salvos, irmãos, pela graça, a maravilhosa graça que nos alcançou. Nesta noite, irmãos, iremos falar dos 3 pilares da salvação. Essa maravilhosa graça, irmãos, ela tem 3 pilares.
E queremos falar nesta noite sobre estes três pilares. Os três pilares da salvação. O primeiro pilar, irmãos, que nessa noite iremos falar dos três pilares da salvação. O primeiro pilar é a graça, favor imerecido de Deus, favor que não merecemos. É o ponto de partida, o amor e o favor de Deus que nos alcançou, pois não merecemos, sendo a fonte da salvação, como descrito em Tito 2, versículo 11. Tito 2, abra sua Bíblia, versículo 11. Ali está a definição de graça. Definição de graça em Tito 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Essa graça salvadora de Deus, irmãos, ela se manifestou a toda a humanidade quando Jesus morreu no madeiro. Quando Jesus ali, ele estava morrendo no madeiro, a maravilhosa graça, a grandiosa graça nos alcançou. Nos alcançou. Alguém poderia ver, parece que tem alguém ali atrás, ali, algumas pessoas ali atrás. Oi? Está lá atrás? Eu estou vendo, fazendo um barulho ali atrás, eu achei que poderia ter alguém ali do lado de trás ali. Irmãos, em Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Essa maravilhosa graça, irmãos, ela se manifestou a toda a humanidade quando Jesus morreu no madeiro. Ele morreu para que toda a humanidade se salvasse. Ele morreu para que todos os homens tivessem oportunidade de serem salvos e viverem eternamente no céu, lindo céu, na eternidade com Deus. Por isso, irmãos, que nós somos salvos pela graça. Nenhum de nós, irmãos, você é bom, meu irmão, às vezes você tem um coração bom, você faz obras, você é uma pessoa bondosa, mas, meu irmão, a sua bondade não vai te levar para o céu. As boas obras que você faz não irá te levar para o céu, não. Somente a graça poderá levar um homem para o céu, a maravilhosa graça. A maravilhosa graça é Jesus que morreu no madeiro, é Jesus que pagou um alto e bom preço por mim, por você, por todos nós. Esta maravilhosa graça, irmãos, ela nos alcançou quando Jesus morreu. Quando Jesus, no século I, no ano 33, ele morreu por nós. Ele morreu no século I, no ano 33. Ele estava no jardim de Getsêmani orando, os soldados romanos prenderam Jesus e levaram o Senhor Jesus até Anás, levaram Anás, depois a Caifás e por último a Pôncio Pilatos. E quando o Senhor Jesus chegou a Pôncio Pilatos, irmãos, Pôncio Pilatos viu uma grande multidão dizendo: crucifica Jesus, salte Barrabás, crucifica Jesus, salte Barrabás. E Pilatos, ele disse: eu lavo as minhas mãos, porque esse homem é um homem inocente, esse homem é um homem santo de Deus, esse homem, ele não cometeu nenhum crime, mas eu vou fazer o que vocês estão pedindo, vou soltar Barrabás e crucificar o Senhor Jesus. E ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu pela humanidade. A maravilhosa graça nos alcançou quando Jesus morreu. Houve derramamento de sangue, sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, sangue do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Ele morreu. E a maravilhosa graça nos alcançou quando ele morreu, ele pagou o alto preço por mim, por você, por todos nós. Nós merecíamos aquele Calvário, nós merecíamos a morte de cruz, mas Jesus não, mas ele morreu
para salvar a humanidade. Se ele não tivesse morrido, todos nós estaríamos condenados ao inferno, à condenação eterna, mas ele morreu para te dar a salvação, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor Jesus. Jesus morreu para te salvar e ele pagou um alto preço. A maravilhosa graça nos alcançou quando ele morreu no Calvário. E ele morreu pela igreja. Irmãos, hoje nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu estava fazendo uma época, uma pesquisa, quantas pessoas que já viveram na humanidade, desde Adão até os dias de hoje, e são mais de 100 bilhões de pessoas que viveram desde Adão até os dias de hoje, aproximadamente, ou mais de 100 bilhões de pessoas. E vamos supor que 100 bilhões de pessoas já passaram na face da Terra, e todas essas pessoas que passaram sobre a face da Terra, mais ou menos 100 bilhões de pessoas, todos, Jesus morreu por todos. Eles morreram para quem viveu antes de Cristo e para quem viveu depois de Cristo. Ele morreu por todos. Ele morreu por toda a humanidade. Ele não quer que ninguém seja condenado à morte eterna. A definição, irmãos, de graça é favor que não merecemos. Nós não merecemos a maravilhosa graça, mas Jesus morreu para te salvar, para me salvar, para salvar a igreja do Senhor Jesus e para salvar você também. Se você veio aqui nesta noite e ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus, Jesus morreu por você também, para te salvar. O segundo pilar, irmãos, o segundo pilar que queremos falar nesta noite, nós somos salvos, irmãos, pela graça, e o segundo pilar é fé. Meio para a salvação é a fé. É o reconhecimento e a confiança em Jesus Cristo. A ponte que nos conecta à salvação é a fé. Conforme está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Mais uma vez, Efésios 2, 8 e 9 está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Nós somos salvos pela graça, a graça é Jesus. Mas somos salvos também por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ora, irmão, o segundo pilar é a fé. Irmão, se você não tiver fé, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Nós temos que ter fé. O cristão, se ele perder a fé, se ele não crer mais em Deus, irmãos, ele não vai entrar no céu. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, que eu tenho visto muitas pessoas ateus, pessoas incrédulas. É um montão. Eu encontrei de um tempo para cá 3 ateus, 3 pessoas ateus. Um lá em Cambuci, numa roça, e já encontrei aqui em Itaperuna 2 pessoas ateus em Itaperuna, pessoas que não estão crendo em nada. Mas o diabo, irmãos, ele veio matar, roubar e destruir. João 10, 10. E o diabo também, ele quer cegar você, meu irmão. Porque o diabo te cegando, você não vai ter fé. E o diabo, ele quer te cegar. O diabo, ele quer que você, irmãos, passe a ser um incrédulo, a não crer em Deus. O diabo, ele quer que as pessoas se tornem ateus. Porque ele não quer que você seja salvo, não. Mas a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E nós temos que a cada dia a nossa fé, irmãos, ela tem que ser uma fé crescente. Se a sua fé está decrescente, a cada dia você está mais desanimado, a cada dia você não ora mais, você não lê a Bíblia mais, você não examina a Escritura mais, se a sua fé está decrescente, meu irmão, você precisa de orar mais. Você precisa, meu irmão, de pedir à igreja para orar e jejuar por você, e você também jejuar para você voltar a ser aquele crente fervoroso, aquele crente cheio do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, é muita gente ateu, é muita gente que não crê em Deus, e o diabo, irmãos, ele fica, quando ele vê uma pessoa ateu, uma pessoa incrédula, o diabo, irmãos, ele quer que as pessoas não creem. Porque se você não crê, você não vai ser salvo.
Se você não crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você não vai ter a salvação, não. Se você não crê em Deus, irmãos, você vai ser condenado. A fé, irmãos, em Efésios 2, versículo 8, versículo 9, irmãos, diz, porque pela graça sois salvos, somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus a fé também, irmãos. A Bíblia diz assim, que a fé que habitou em Loide e Eunice, habitou no jovem pastor Timóteo. A fé que habitou na mãe e na avó, habitou no jovem pastor Timóteo. Então, irmãos, essa fé nós temos que estar alimentando ela em nossos corações. E você pode dizer, pastor, como que eu posso fazer a minha fé crescer? Estudando a Bíblia. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Pastor, como que eu posso fazer a minha fé crescer? Ora, irmãos, ora sem cessar, persevera em oração, ora constantemente, ora como Daniel 3 vezes ao dia, ora como a igreja primitiva em Atos 2:42, eles perseveravam em oração. O cristão ele tem que orar sem cessar. O cristão ele tem que orar quando acordar, orar quando está almoçando, orar quando estiver trabalhando, orar quando estiver dormindo, orar quando for fazer uma viagem na rua. Ore todos os dias, ora constantemente. E a sua fé, meu irmão, ela vai crescer. A fé do cristão ela não pode decrescer. Hoje de manhã, irmão, nós tivemos uma lição maravilhosa. E a lição diz que Demas, ele abandonou o apóstolo Paulo. Sabe por quê, irmãos? Ele amou os prazeres do mundo. Os prazeres do mundo do século I, o século que viveu o apóstolo Paulo, o século que viveu os discípulos consagraram a sua vida. O apóstolo Paulo consagrou a sua vida, mas Demas abandonou o apóstolo Paulo, ele quis viver o mundo, ele quis viver a vida do mundo. Nós não podemos, irmãos, ser influenciados pelo mundo. Demas foi influenciado pelo mundo. O mundo não pode influenciar a igreja. Nós temos que influenciar o mundo. O mundo tem que ver em nós Cristo Jesus. O mundo tem que ver em nós a luz de Cristo Jesus. O mundo tem que ver em nós, que nós somos sal, que nós somos luz, que nós somos coluna para essa geração, que nós somos astro para essa geração. Astro, irmãos, são as estrelas, e a Bíblia diz que o cristão é um astro, o cristão é uma coluna para este mundo, é uma atalaia de Cristo neste mundo. E nós temos que crescer de fé em fé, irmãos. Cuidado, meu irmão. O diabo, irmãos, a Bíblia diz, se possível for, ele enganará os escolhidos de Deus. Não deixa nada nem ninguém roubar a sua coroa. Pastor, como que eu vou fazer para ninguém roubar minha coroa? Meu irmão, você tem que consagrar a sua vida, santificar a sua vida. Você tem que viver, irmãos, de fé em fé, examinando a Escritura, orando, jejuando. Você tem que viver como um verdadeiro adorador, santificando a sua vida, consagrando a sua vida. Aí você vai viver de fé em fé. A sua fé vai ser crescente. Hoje, a sua fé, ela está quase transbordando. Aí amanhã a sua fé está igual a uma medida recalcada. Aquela medida recalcada é uma medida cheia, e a sua fé vai estar cheia, e você vai estar cheio de Deus na sua vida, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de fé, porque você vai estar se alimentando da palavra em oração, em jejum, em estudo da Bíblia, vindo à igreja, participando dos cultos, participando da celebração na igreja, e Deus vai estar te alimentando cada dia mais e mais e mais. Você vai ser comparado a homens de Deus, a Abraão, pai da fé. Já pensou, irmãos? Aqui na Capelinha, alguém sendo reconhecido como pai da fé? Você conhece lá na Capelinha o pai da fé? Quem? Aquele irmãozinho, aquele irmão que é um homem de oração. Ele é um irmão que já leu a Bíblia 10 vezes. É aquele irmão que jejua, aquele irmão que todos os cultos ele está lá orando pela igreja, pelo crescimento da igreja, pela a cura de irmãos que estão doentes. Aquele irmão está orando por conversão na igreja. É o pai da fé da Igreja Batista da Capelinha, irmãos. Abraão era considerado o pai da fé. E Deus, ele procura, os olhos do Senhor estão procurando os verdadeiros adoradores. E ele olhou do céu, ele viu Noé. Ele achou graça em Noé. Ele olhou do céu e falou assim: Noé, ele vai construir uma arca. Noé vai salvar a sua família. Deus olhou do céu e viu Noé.
um homem de fé, um homem obediente. Deus olhou do céu, Deus olha do céu, Ele quer ver aqui na igreja verdadeiros adoradores, homens de fé, homens cheios da graça, homens, irmãos, que abandonaram o pecado, homens que o pecado morreu para eles. Deus quer ver em nós o Espírito Santo de Deus em nós, e Deus Ele quer ver nós cheios do Espírito, cheio de unção, cheio de poder. Deus Ele quer que a igreja, irmãos, seja uma referência. Deus Ele quer que a igreja seja uma tocha acesa aqui na Capelinha, que as pessoas olham para a igreja e vejam a Igreja Batista da Capelinha, uma igreja de poder, uma igreja que o Espírito Santo de Deus tem salvado vidas ali, Jesus tem salvado vidas, o Espírito Santo de Deus tem convencido vidas naquele lugar. Deus Ele quer te usar, meu irmão, Ele quer que você venha ser cheio de fé. A Bíblia diz assim, irmãos, em João 11:14, se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus, nós temos que ter fé para ver a glória. O irmão Dico, ele falou aqui agora há pouco, que eles estavam orando lá de fora do hospital, orando pela Dona Maria. E a Dona Maria, irmãos, foi um milagre de Deus, ela está bem, já está no quarto, e vai embora para casa, se Deus quiser, quem sabe amanhã ainda. Milagre. Eles estavam orando, a Bíblia diz, se creres, se orares e crê, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Eles oraram com fé, e o milagre aconteceu. O milagre acontece, irmãos. Se for a vontade de Deus, o milagre acontece. O milagre acontece. Irmãos, eu tenho visto tantas pessoas serem curadas, tantas pessoas recebendo o milagre de Deus, tantas pessoas, Deus sendo bondoso, Deus dando saúde. Ele é um Deus de milagre. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso Deus, Ele é o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura todas as doenças. Ele é um Deus de milagre, um Deus de sinais, um Deus, irmãos, de promessas, um Deus de aliança. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Hebreus também, capítulo 11, versículo 6, está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, nós temos que ter fé. Nós temos que buscar essa fé, irmãos. Nós temos que a cada dia, irmãos, pedir ao Senhor, Senhor, aumente minha fé. Você tem pedido ao Senhor para o Senhor aumentar a sua fé? Você tem pedido, meu irmão, minha irmã? Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, aumente a minha fé. Senhor Deus, eu quero ser um servo do Senhor como Abraão foi. Como Elias no Monte Carmelo, ele orou, desceu fogo do céu, um homem de fé. Eu quero ser como Elias. Senhor, eu quero ser como Ezequias. Ezequias orou e o anjo do Senhor matou o exército inimigo. Senhor, eu quero ser como os irmãos da casa de Maria, mãe de João Marcos. Os irmãos da igreja em Jerusalém estavam orando por Pedro. Pedro estava preso, Deus enviou o anjo e o anjo libertou o apóstolo Pedro da prisão. Senhor, me dá fé. A Bíblia diz, irmãos, que tudo que nós pedirmos com fé acontecerá. E você tem que pedir ao Senhor, Senhor, me dá mais fé. Senhor, eu quero crer mais. Senhor, eu quero ser usado mais. Senhor, eu quero pregar mais o Evangelho, mas para mim pregar o Evangelho, ó Pai, eu preciso de ser usado, eu preciso de ter fé. Eu preciso de ter fé. Irmãos, às vezes a gente prega o Evangelho, e às vezes a gente prega o Evangelho e a gente quer que as pessoas se convertem. A Bíblia diz, quem ganha alma sábio é. A gente quer que as pessoas se convertem, aceitam Jesus. Eu já vi muitas pessoas desanimadas a falar assim, eu não vou pregar mais para aquela pessoa não, porque eu já estou pregando já há anos e ela não se converte. Irmão, você tem que ter fé que a sua família vai ser salva. Você tem que ter fé, irmãos, que o seu vizinho vai ser salvo. Você tem que ter fé, irmãos, que um irmão seu, carnal, vai ser salvo. Que um vizinho seu vai ser salvo. Que um amigo que trabalha com você na empresa que você trabalha, ele vai aceitar Jesus. Você tem que ter fé. Se você não tiver fé, você vai parar de pregar, irmãos. Se você não tiver fé, você vai parar, irmãos, de vir à igreja. E nós não podemos, irmãos, retroceder, nós temos que avançar, olhar para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, e temos que olhar para Ele e que ficar firme até o fim, até a volta de Cristo Jesus, nós temos que ser firmes. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós temos que ser firmes, irmãos. O
O terceiro pilar, irmãos, o terceiro pilar da salvação, o sangue. O terceiro pilar da salvação, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o terceiro pilar da salvação. O sacrifício de Cristo na cruz, que purifica os pecados e nos redime, sendo a base para a nossa justificação, conforme em 1 João 1,7. 1 João capítulo 1, versículo 7, eu peço que o irmão esteja projetando, está escrito assim, 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, é só o sangue de Cristo Jesus que pode nos purificar. Os três pilares para a salvação: graça, fé e o sangue de Cristo Jesus. Se não fosse o sangue de Cristo Jesus, irmãos, nós estávamos condenados. Se Jesus não tivesse morrido e derramado o seu sangue, meu irmão, nós não entraríamos no céu, lindo céu. Isaías capítulo 53, o versículo 1 em diante, está escrito, em Isaías, que ele foi ferido pelos nossos pecados, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e também os nossos pecados. Só o sangue, irmãos, só o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. O terceiro pilar, o sangue de Cristo Jesus que nos salva. Nós somos salvos pela graça, a maravilhosa graça deixou o céu, o verbo deixou o céu e habitou entre nós. Jesus deixou a glória e habitou entre nós. Nós somos salvos pela graça. Primeiro pilar. O segundo pilar, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós temos que ter fé. E temos que pedir ao Senhor para essa fé ser crescente. Nunca decrescente, meu irmão, cuidado. Se o fogo da fé estiver apagando dentro de você, ele tem que estar cada dia. Você tem que ser fervoroso. A fé tem que aumentar, você tem que pedir. Pede à igreja, irmãos. Tem que pedir, sabia, a igreja? Meu irmão, você chegar na igreja e falar assim: pastor, eu estou com pouca fé, pastor, ore por mim. Igreja, ore por mim, que a minha fé está esfriando. Nós vamos orar, irmãos. Nós vamos orar em nome de Jesus. Você vai voltar a ser aquele crente cheio do Espírito Santo novamente. A fé sua tem que continuar sendo crescente e nunca decrescente. Você tem que ter fé em Cristo Jesus, crer em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador, Ele é o autor e consumador da fé, é o Cristo Jesus, Ele é o autor e consumador. Irmãos, o terceiro pilar é o sangue de Cristo Jesus. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo Jesus, irmãos, Ele purificou eu de todo o pecado. Um dia eu aceitei Cristo Jesus, e o sangue de Cristo Jesus me purificou. Um dia todos vocês aceitaram Cristo Jesus, e o sangue de Cristo Jesus purificou os irmãos. Este sangue precioso que foi derramado ali no madeiro. O sangue de Cristo Jesus, irmãos, quando Ele morreu, Ele estava ao lado de dois ladrões. E quando os soldados romanos penduraram o Senhor Jesus naquele madeiro, o sangue dele foi vertido. O corpo dele foi moído. Sangue vertido e o corpo moído. E aquele sangue, irmãos, estava derramando, era por mim, por você, por todos nós. Aquele sangue precioso que estava descendo no madeiro, irmãos, era pela igreja e pela humanidade. E por todos que viveram antes de Cristo e depois de Cristo. Por todos que viveram nesses 6.000 anos de mundo. O mundo, ele existe há 6.000 anos, irmãos. 4.000 anos antes de Cristo Jesus, 2.000 anos depois de Cristo Jesus. 2.025 anos depois de Cristo Jesus. E o sangue de Cristo Jesus, irmãos, que purifica.
Se você já é um salvo, seu nome é escrito no livro da vida, é porque Jesus morreu, seu sangue foi vertido. Se todos nós somos salvos, é porque o sangue de Cristo Jesus foi derramado. Antes de Cristo Jesus, irmãos, para a remissão do pecado do povo de Israel, era sacrificado cordeiros, era sacrificado ali novilha, os mais pobres sacrificavam uma rola, uma pomba, e os mais ricos eram novilha e cordeiro. E sempre quando a nação de Israel ela pecava, o sacerdote ele tinha que imolar o cordeiro, cortar o pescoço do cordeiro, sacrificar o cordeiro. E aquele sangue, irmãos, era derramado no sacrifício. Aí Deus do altos céus, ele olhava para a humanidade e aquele sangue perdoava o pecado da humanidade, e aquele sangue chegava diante do sacrifício, e aquele sacrifício, irmãos, chegava diante de Deus como cheiro suave, e Deus olhava para a humanidade, e mais uma vez, Deus, ele perdoava a humanidade. Mais uma vez, Deus perdoava. E o povo pecava, e novamente o sacerdote tinha que fazer o sacrifício. A Bíblia diz que um homem justo, que era Jó, todo dia Jó, ele pedia a Deus, ele orava a Deus e fazia sacrifício a Deus pelos pecados dos seus filhos. Se os seus filhos tivessem cometido algum pecado, Jó, ele já pedia perdão ao Senhor Deus. E ele fazia sacrifício de sangue, talvez de uma novilha ou de um cordeiro. Mas quando Jesus morreu, irmãos, ele morreu, o sacrifício dele foi o único sacrifício do Cordeiro Imaculado de Deus. Quando Jesus morreu no madeiro, irmãos, ele estava morrendo ali no madeiro, seu corpo moído, seu sangue vertido, e tudo estava consumado. Sabe o que é tudo consumado? Através da morte de Cristo Jesus, irmãos, não precisava mais de nenhum cordeiro, de nenhuma novilha a mais ser morta. O sacrifício de Cristo Jesus foi um sacrifício perfeito. Um único sacrifício, um sacrifício perfeito. O sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Esse sacrifício, irmãos, foi tão perfeito que ele perdoou o pecado da humanidade antes de Cristo, desde Adão. Desde Adão. Até os dias de hoje, o sangue de Cristo Jesus tem perdoado o pecado da humanidade. Perdoou o pecado da humanidade antes de Cristo, dos patriarcas, dos profetas maiores, profetas menores, dos discípulos, dos apóstolos. E o sangue de Cristo Jesus também, depois de Cristo, ele perdoou os pecados, dos discípulos, dos apóstolos, e de nós também. O sangue de Cristo Jesus tem purificado os nossos pecados. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus Pai como um advogado de Deus. E quando a humanidade erra a Jesus e a humanidade ora a Deus, pede perdão a Deus, ele diz assim para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai, mais uma vez. Pai, perdoa mais uma vez lá, Pai, a população da cidade de Itaperuna. Perdoa mais uma vez, ó Pai, lá a população do Brasil, Pai, que eles estão clamando ao Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, segundo as Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus, irmãos, ele está ouvindo as nossas orações por intermédio de Cristo Jesus. A oração é feita em nome de Jesus. Aí a oração feita em nome de Jesus, o Senhor Jesus, ele pede ao Pai: Pai, perdoa. Pai, perdoa a humanidade. Pai, perdoa aquele meu servo, porque ele está, Pai, arrependido. Ele confessou os seus pecados, ele está arrependido. E ele, Pai, está pedindo perdão com choro, com lágrimas. Olha, Pai, como que ele está, como o coração está quebrantado, ele está chorando. Ele está com o coração quebrantado. Pai, ele está com o coração quebrantado, ele está chorando. Pai, perdoa ele. Aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele ora ao Pai e a oração é respondida.
Você, meu irmão, pede perdão ao Senhor, o Senhor te perdoa. E tudo é pedido a Deus. A Bíblia diz que a oração é feita em nome de Jesus. E quando nós também pedimos bênção a Deus, a oração é feita em nome de Jesus, nós pedimos algo ao Senhor, pedis com fé e receberá, irmãos. Nós oramos e oramos em nome de Jesus, ao Senhor Jesus pede ao Pai, Pai, abençoa o meu servo. Aí Deus, ele envia um anjo entra na sua casa, está com câncer, você é curado, porque a oração ela é feita em nome de Jesus, e o Senhor Jesus, ele fala ao Pai, Pai, abençoa, Pai, aquele meu servo que está com câncer, cura ele. Aí Deus envia um anjo aqui na terra, um anjo entra no hospital e cura, um anjo entra na sua casa e te cura, porque Deus envia anjos, irmãos. Deus envia anjos. Deus enviou o anjo em Sodoma e Gomorra. Deus enviou o anjo quando o Senhor Jesus estava subindo para o céu na aspersão do Senhor. Na ascensão do Senhor, Deus enviou um anjo. O varões Galileu, esse mesmo Jesus está subindo para o céu, ele há de voltar para buscar a sua igreja. Deus enviou o anjo, irmãos, para falar com José. José, esposo de Maria, José, não temas deixar Maria, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo de Deus, e Deus envia anjos hoje ainda. Irmãos, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e livra de todo mal. Ao nosso derredor está o mal, ao derredor, mas ao nosso redor os anjos do Senhor nos livrando, nos curando, nos abençoando. Às vezes você é abençoado, irmãos, porque os anjos do Senhor estão te abençoando. Às vezes você recebe uma cura dentro da sua casa, porque Deus enviou um anjo ali para te tocar e te curar. Às vezes, meu irmão, você está precisando, irmãos, de uma porta aberta, e Deus, ele abre uma porta para você. Deus, irmãos, ele envia anjos, e eu creio que ele envia anjos, porque a Bíblia diz que ele enviou no passado, e tem ao nosso redor anjos do Senhor, nos guardando, nos livrando do acidente. Uma vez na Cardoso Moreira, irmãos, eu quase morri num acidente. Eu estava na Cardoso Moreira de moto, e saiu um carro assim do estacionamento e bateu na minha moto, quase que eu caio. Se eu tivesse caído, um carro passava por cima de mim e me matar. Mas eu vi o livramento do Senhor. Fui para o UPA, eu senti, a minha perna inchou na hora, fui para o UPA ser atendido. Mas o Senhor Deus, irmãos, ele me livrou, ele não deixou eu cair, porque tinha anjos do Senhor. Deus estava cuidando de mim. Eu me lembro, irmãos, que o rapaz que me acidentou, ele foi, a Cláudia na época fazia unha, estava fazendo unha na casa da Dona Glorinha, a Cláudia se lembra. E o rapaz chegou na casa da Dona Glorinha e falou: você é esposa do Silvio, do pastor Silvio? A Cláudia disse: sou. O que aconteceu com ele? Eu atropelei ele na rua, mas Deus me livrou. Tomei os remedinhos, né? E graças a Deus não aconteceu nada grave, porque os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Meu irmão, minha irmã, nós somos salvos pela graça. Maravilhosa graça nos alcançou, Jesus nos alcançou e nos salvou. Mediante a fé, o segundo pilar é a fé. Você tem que crer, irmãos. Não deixa nada nem ninguém roubar a sua coroa. Resistiu o diabo fugirá de vós. E meu irmão, resiste. Se o diabo vier furioso contra a sua família, irmãos, brinda a sua família. Como o pastor brindar a minha família? Com a armadura do cristão. O cristão, ele tem que a armadura, capacete da salvação, e toda a armadura o cristão tem que ter, que ele vai estar sendo brindado, e o inimigo não vai tocar nem você, nem na sua família. E você precisa também, irmãos, de entender que você é salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Este sangue precioso te salvou, o seu nome foi escrito no livro da vida, e a Bíblia diz: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas você tem que permanecer até o fim. Meu irmão, permaneça, não se desvie deste caminho, permaneça até o fim. O sangue de Cristo Jesus, ele te salvou. Na cruz do Calvário, Jesus te salvou. O sangue dele foi derramado por você, meu irmão e minha irmã. Permaneça até o fim servindo este Deus. Eu tenho, às vezes, irmãos, eu tenho ficado triste, que eu tenho visto tantas pessoas no meio da caminhada se afastando do Evangelho, se desviando. Quantas pessoas no meio da caminhada
Era um bom crente, cantava, orava, pregava. Era aquele crente cheio do Espírito Santo de Deus. E hoje ele está no mundo, bebendo. Está no mundo de prazeres, se prostituindo. Está neste mundo de pecado, dos vícios, das drogas. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele grandioso dia, o crente que permaneceu até o fim, foi salvo pela graça, permaneceu crendo até o fim. Crer é ter fé em Deus até o fim. Você tem que crer, irmãos. Não deixa nada nem ninguém roubar a sua fé. E aquele cristão também, que ele até o fim, irmãos, continuar no caminho. Jesus pagou um alto preço, deu seu sangue por você, meu irmão, na cruz do Calvário. Então permaneça até o fim no caminho, não se desvie, não sai da igreja, não se afasta do reino de Deus. Porque se você permanecer até o fim, está lá preparado para você uma morada, uma coroa e o seu galardão no céu. A Bíblia diz que os salvos receberão um galardão, morada no céu e coroa no céu. O prêmio do salvo é a morada, a coroa e o galardão. E os não salvos, a Bíblia diz também que vão receber no dia do juízo final açoites. Sabe o que isso quer dizer, açoites? Açoites é condenação. Meu irmão, permaneça no caminho até o fim. Não saia. Permaneça. 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 Naquele grandioso dia, o Senhor Jesus ele vai dizer assim: vinde a mim, bendito de meu Pai, por sua esperança ao reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para os salvos. Mas aqueles irmãos que viveram aqui neste mundo, como Demas, ele abandonou o apóstolo Paulo. Não viveu pela graça, não viveu de fé em fé, não viveu, irmão, servindo a este Deus que nos comprou pelo seu sangue e abandonou a fé. Muitos que abandonaram a fé, um dia Deus vai falar assim: eu não vos conheço. Aí muitas pessoas vão dizer: Senhor, eu não expulsei demônio em teu nome, eu não falei línguas estranhas em teu nome, Senhor, eu não profetizei em teu nome. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. É sério, irmãos, permaneça até o fim. Nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor nosso Deus. O sangue de Cristo Jesus, precioso sangue, sangue carmesim, sangue imaculado, sangue sem pecado, o sangue que nos purifica de todo o pecado, foi derramado no madeiro. E esse sangue precioso foi derramado por mim, por você, por todos nós. Foi derramado por todos nós. Meu irmão, minha irmã, Jesus te amou, Deus te amou. E a igreja também te ama. O desejo nosso é que todos que estão aqui nessa noite um dia, possa entrar pelas portas das mansões celestiais e viver eternamente no céu. Este é o desejo meu como pastor. Peço que a igreja esteja orando neste momento. Eu quero perguntar a você, que veio aqui nesta noite e ainda não fez o encontro com o Senhor. Se você ainda não fez o encontro, aceite Jesus. A Bíblia diz assim: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Se você crer no Senhor Jesus, o seu nome será escrito no livro da vida. Você precisa tomar uma decisão mais importante da sua vida. A decisão mais importante, a decisão que vai valer a pena, porque se você tomar uma decisão aqui na terra, o seu nome estará sendo escrito lá no céu. E essa decisão vai valer a pena, sabe por quê? Porque essa decisão, você tomando uma decisão em aceitar Jesus, em crer no Senhor Jesus, em receber Jesus em seu coração, Deus vai escrever com sangue o seu nome no livro da vida. Ele vai estar escrevendo o seu nome. Vai estar escrevendo Emanuel, Sebastião, Antônio,
Joaquim, Maria. E ele escreve com sangue. E a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Depois que o seu nome foi escrito no livro da vida, e você permanecer até o fim servindo esse Deus, você será salvo. Vamos orar? Vamos pôr de pé, igreja? Vamos pôr de pé? Vamos orar? Jesus te ama, igreja do Senhor Jesus. Jesus te ama, você, visitante que veio aqui nesta noite. Jesus te ama. E o Senhor Jesus, Ele quer te salvar. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, bondoso Deus, misericordioso Deus, a Tua palavra nesta noite, ó Pai, o Teu Evangelho é o Teu poder. A Bíblia é o Evangelho de Deus, e este Evangelho é o poder de Deus. E temos a certeza, ó Pai, que a Tua palavra não volta vazia. Eu creio que essa semente poderosa que é a Tua palavra, ela está entrando em corações, e a Tua palavra não volta vazia. Essa palavra vai ficar plantada, ela vai ficar dentro de muitos corações aqui nesta noite. Eu creio que no tempo de Deus, essa semente ela vai nascer, vai crescer, e ela vai dar muitos frutos. Eu creio que nesta noite, que tem vidas aqui nesta noite que vão dar muitos frutos, porque tem vidas aqui nesta noite que vão receber Jesus ainda, que vão aceitar Jesus ainda, que vão ser batizados ainda, e que vão pertencer ao hall de membro desta igreja, e vão ser membro do corpo de Cristo Jesus. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor Deus, cada um visitante. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Nos leva para os nossos lares também, ó Pai, guardados e protegidos pelos Teus santos anjos. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos impetrar, a bênção apostólica. Faça assim com a sua mão, meu irmão. Nós vamos impetrar, a bênção apostólica. E Deus vai te dar uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Eu e a minha casa, se Deus é por nós, tudo posso. Quem fortalece a igreja? Deus abençoe os irmãos. Uma semana abençoada, uma semana de bênção. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Leva-me além de todas as